Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta série de vídeos que nós faremos sobre linguística gerativa, sintaxe e sintagmas. Nesta primeira aula introdutória, nós falaremos um pouco sobre o que são sintagmas, qual é o objeto de estudo da sintaxe, através da linguística gerativa. Porém, para explicar os dois primeiros, nós precisamos falar deste último, o que é a linguística gerativa. A rigor, o programa gerativista, ele tem o objetivo de explicar como nós construímos as frases da maneira como nós construímos, por que nós falamos da maneira como nós falamos, e, portanto, conceder uma explicação geral sobre toda a linguagem humana, sobre todas as línguas naturais, e não somente sobre determinada língua específica, do ponto de vista nacional, por exemplo. Ou seja, como se procedem os elementos de construção da língua inglesa, do francês, do alemão, do guarani, enfim, de todas as línguas de maneira universal. A grande proposta do gerativismo é, portanto, explicar, de maneira geral, como se procedem os fenômenos de produção linguística e, principalmente, de adaptação linguística, de aprendizado linguístico. Este programa gerativista, na verdade, ele teve início na década de 50, através de uma obra do Chomsky, chamada Estruturas Sintáticas, e teve ainda grande desenvolvimento ao longo da década de 60 e 70, atingindo até hoje o programa minimalista, um dos últimos desdobramentos do programa gerativista. Porém, a ideia geral que perpetua até hoje todas as explicações e todas as análises e hipóteses do gerativismo, e principalmente da linguística como um todo, se encontra no conceito de gramática universal. O conceito da gramática universal, ou GU, normalmente designada, a sigla GU, né, ela traz o conceito de que todos os seres humanos têm dentro do seu cérebro, dentro das nossas próprias mentes, a capacidade de gerar frases e de aprender e apreender determinados elementos sintáticos. E principalmente através de elementos lexicais, e é isso que, teoricamente, nos permite falar da maneira como nós falamos. Este procedimento se chama sistema computacional, como vocês podem ver. Então, a gramática universal é um elemento que está dentro do nosso cérebro, dentro das nossas próprias mentes, e o sistema computacional é basicamente como o nosso cérebro seleciona os elementos lexicais, as palavras, e os agrupa de modo a formar frases. Então é uma teoria muito simples a princípio e aparentemente provisória, porém ela tem desdobramentos muito sérios na biologia e desdobramentos muito sérios também na neurociência, que nós também abordaremos no futuro. Porém, um grande ponto aqui que nós comentamos acerca do sistema computacional é de que, embora o grande foco seja a sintaxe, nós temos ainda que fazer uma hipótese lexicalista, e ela é feita de fato. Primeiro de tudo, a geração de frases a partir do léxico. Não se fala nenhuma língua natural se não houver léxico. E se nós não falamos de maneira desordenada, se nós não simplesmente jogamos as palavras a esmo e criamos toda aquela confusão de embaralhamento e tudo mais, se isso não existe, se a linguagem não é uma bagunça, significa que das duas uma, ou o nosso cérebro tem a capacidade de ordenar os elementos sintagmáticos e, portanto, criar e gerar sintagmas, o que seria um certo exagero ainda, ou o léxico detém determinadas informações e o cérebro capta essas informações. Nós somos capazes, através da nossa mente, de identificar essas informações lexicais, bem como morfemas, gênero, número, etc., e conseguir agrupar esses elementos dentro de uma frase. Então essa é a hipótese lexicalista. Isto é, todas as frases, e portanto o objeto de estudo máximo da sintaxe, será a geração de frases que começa a partir do léxico. E como tudo isso funciona na prática? Antes de nós falarmos da noção de sintagma, nós precisamos entender o porquê que isso surge. O porquê que isso na verdade existe. Nós temos aqui 4 frases. A menina viu um menino, que é um A, e todas as outras frases, elas são agramaticais. Uma pessoa comum, ela poderia dizer que todas as outras frases são agramaticais e daria uma razão específica.
se você perguntasse para qualquer pessoa por que as outras frases não fazem nenhum sentido, cada um daria uma razão diferente, possivelmente. Porém, será mesmo que é somente a nossa intuição que explica o porquê que essas três frases, um B, um C e um D, são agramaticais? Ou será que existe uma espécie de sistema por detrás daquilo que ocorre na primeira frase que lhe permitiu ser assim e não de outra forma? Será que existe somente um agrupamento individual que o ser humano realiza? Ou este agrupamento individual retém determinadas regras computacionais e, portanto, universais dentro da nossa própria mente? Bom, em Chaves nós podemos identificar um pouco da explicação do porquê que a primeira frase é gramatical, mas ela ainda não é suficiente, nós veremos o porquê. A menina viu o menino é dividida aqui em dois sintagmas iniciais. A menina seria o sujeito da frase, viu o menino, o predicado da frase. Se nós dividíssemos algumas outras partes das outras frases, nós veremos o porquê, a princípio, dessas outras não serem gramaticais. E por isso elas estão com um asterisco, by the way. A viu não pode ser um sintagma. E o viu menino também não pode ser um sintagma. Então, a viu não constitui sujeito e o viu menino não constitui necessariamente, a depender do contexto, como nós estamos vendo aqui, não constitui predicado. Bom, mas como nós falamos, isso não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque existirão frases que, se nós retirarmos ali em um D a palavra menino, a frase se torna gramatical. A menina ouviu. É possível dizer isso, não é? Então, quais são os elementos que nós precisamos ter em mente no momento da construção fraseática? No momento de analisar, principalmente, os movimentos e as relações sintagmáticas. Bom, para tal, nós temos que entender o que é um sintagma. Um sintagma é uma unidade sintática construída hierarquicamente, embora se apresente aos olhos como uma sequência de letras ou aos ouvidos como uma sequência de sons. E o que isso quer dizer exatamente? Vamos considerar aqui, hipoteticamente, que a palavra menino seja um sintagma. Menino é um substantivo e pode ser definido como um sintagma nominal. Nas nossas próximas aulas, nós vamos definir todos os sintagmas nominais como nominal phrases, ou NP. A sigla NP, do inglês, ela significa, portanto, sintagma nominal. Não é bem certo traduzir phrase por frase, e nós veremos isso exatamente o porquê. Bom, mas menino às vezes pode vir acompanhado de artigo. O que nós temos aqui, na verdade, é um outro sintagma. O menino. E aqui nós temos, na verdade, um sintagma determinante, determiner phrase. Nós não falamos exatamente que o será um artigo aqui, em análise sintática, e nós veremos algumas razões do porquê. Nós vamos dizer que este artigo o masculino, ele é um sintagma determinante, porque ele encabeça alguns elementos morfológicos que procedem à palavra menino. E essa é uma noção super importante para compreendermos o que é um sintagma. Vejamos alguns exemplos. Para entendermos melhor o que é um nominal phrase, um determiner phrase e o que é propriamente então um sintagma, vejamos novamente esta mesma frase. O menino vê a menina. Se nós colocarmos simplesmente entre chaves o menino vê a menina, nós podemos já identificar de maneira um pouco visual quais são os sintagmas que compõem essa frase. Se vocês entenderam bem qual é o sintagma nominal e qual é o sintagma determinante, fica, portanto, muito claro o que acontece, então, neste próximo slide. Aqui colorido nós temos dois nominal phrases nessa frase, que é menino e menina, e nós temos dois determiner phrases, dois DPs, que é o e a. E abaixo nós temos entre chaves como eles são representados normalmente em análises sintáticas. O menino vê a menina, nós temos o DP, menino, NP, a DP, menina, NP. Respectivamente, portanto, aquilo que nós vimos ali colorido. E aqui já fica claro para nós
o porquê que as frases mencionadas lá em cima, a viu menina ou menino, a viu o menino menina, a menina ouviu menino, por que que todas essas frases agora ficam mais claras de identificar o porquê que estão erradas, o porquê que são agramaticais. Elas são agramaticais precisamente pelo fato de que existem determinados termos, determinados itens lexicais que não podem estar sozinhos, bem como o artigo definido ou o determiner phrase. O determiner phrase sempre vai encabeçar um outro sintagma, e neste caso é o nominal phrase, que seria o menino, e no outro caso, a menina. Portanto, o sintagma ele não se define exclusivamente pela noção de palavra, não são as palavras isoladas que compõem frases, mas na verdade são as relações que essas palavras têm com outras que compõem frases. Então, como tudo isso deve ser explicado do ponto de vista da produção linguística? Como tudo isso é capaz de ser gerado a partir de qualquer pessoa que aprenda e desenvolva o aprendizado linguístico? Inclusive uma criança. Como uma criança consegue identificar estes elementos? É isso que a linguística gerativa visa explicar. Portanto, nós temos aqui uma noção provisória de sintagma. Não é ainda a melhor definição, mas a extensão de um sintagma é determinada a partir de seu núcleo. Portanto, nós vimos que o sintagma menino é determinado pelo núcleo do determiner phrase. E o sintagma menina é também igualmente determinada, estendida pelo núcleo A, pelo determiner phrase. Então, a extensão de sintagma ela deverá sempre ser determinada a partir de seu núcleo. Então, o núcleo do determiner phrase que nós vimos antes, o e a, exigem um argumento interno ao próprio sintagma. Então, nessa noção provisória, nós vemos que cada palavra tem relação com outra, e ela deve ter relação com outra. Mas o que seria exatamente um núcleo? O que seria exatamente núcleo lexical e núcleo funcional? Duas distinções super importantes para compreendermos o funcionamento da gramática. Bom, esses dois pontos nós trataremos nas próximas aulas. Se você gostou dessa pequena apresentação, considere curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigado e até a próxima.